E aí pessoal, tudo bem? Foco Soccer na área. E nesse vídeo eu falo que eu achei do 13º episódio da quinta temporada de The Walking Dead, que estreou ontem na AMC e vai estrear hoje na Fox. É hoje ou terça? Eu não sei, eu nunca decorei esses dias, porque antigamente era terça, agora é segunda, enfim. Vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito desse episódio é o grande foco que a Sasha recebeu, mostrando seu grande desenvolvimento por causa desses desentendimentos com os acontecimentos do passado, né? A Sasha ainda se lembra da morte do irmão, ainda se lembra da morte do Bob, e isso foi bastante refletido nesse episódio, foi mostrado durante a festa que ocorreu, né? A Sasha começou a lembrar de tudo, começou a agir de maneira inadequada algumas vezes, principalmente na festa, também durante seu treinamento com a arma de fogo, mas isso mostra um grande, ou melhor, um adequado desenvolvimento da personagem. Eu acho que a questão dela lutar contra o passado e tentar vencer esse incômodo pode ser um grande desafio para a personagem e seu futuro na série, né? Principalmente porque, né, como foi dito no episódio, ela gostaria de ficar na torre, né, de vigia, vigiando toda a cidade, tomando o lugar da Andrea dos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos a Andrea é a atiradora do grupo, protegendo a cidade lá em cima da torre, e a Sasha quer fazer isso, né? Por causa que ela é uma das melhores atiradoras do grupo, então isso já indica que a personagem pode se desenvolver muito se ela vencer o passado para poder ter um futuro, e ela já está fazendo a sua contraparte, ela é a contraparte da Andrea na série, né? No caso, a Sasha da série é possivelmente a Andrea dos quadrinhos, então já temos uma grande ligação e uma certa confirmação que nós teremos a Sasha por mais tempo na série, quer dizer que ela vai ficar viva por um bom tempo. Bom, o episódio foi passando e a gente viu a Sasha atirando, viu a Carol atirando no zumbi também, demorou uns 5 tiros pra ela dar um headshot no zumbi, e isso me chamou a atenção, porque tipo, elas estão gastando muita munição à toa. Eu sei que a Sasha precisa treinar, só que a Carol gastou tipo cerca de 5 balas com um zumbi, sendo que ela podia usar uma arma branca, ou uma flecha do Daryl, então assim, tá meio esquisito isso, pô, será que eles têm munição infinita agora, né? Porque eu acho que eles têm que levar isso um pouco em consideração, né? Eles estão numa cidade, eles podem estar protegidos, mas isso não é motivo pra ficar atirando em qualquer alvo, né? Gastar munição à toa. Porém, mesmo com esse estranho costume de gasto excessivo de munição, nós acabamos tendo contato com outro zumbi que apresentava um W na testa, né? Ou algo assim, possivelmente referente aos lobos, né? Porque Wolves, né? Aquele W é referente à palavra Wolves, significa lobos, e que também já foi mostrado durante o episódio 9, né? Esses zumbis marcados, né? Já apareceram anteriormente, fazendo uma maior menção possivelmente do grupo dos lobos, que possivelmente irá atacar a Alexandria em algum futuro episódio, né? Ou algo assim. Mas já é uma menção importante, um foreshadowing bem interessante, né? Que a gente pode levar em consideração. Enfim, o episódio foi acontecendo e aí acabou ocorrendo uma festa, né, na casa da Diana, e nós acabamos tendo a primeira mudança drástica de um dos personagens, que no caso é da Michonne, né? Que a gente conhecia ela como uma personagem isolada, que não falava muito, e ela simplesmente mudou o seu visual e foi nesse evento social, né? Ela não conversou tanto assim, eu acho que ela nem conversou com estranhos ainda, mas no caso isso mostra um lado interessante da personagem, que anteriormente ela parecia se demonstrar mais interessada em um espaço mais, digamos, reservado, mais individual para ela. Só que a questão dela ir para esse evento demonstra que ela não tem medo de enfrentar situações novas. Ela está fazendo isso tanto para descobrir a verdade, quanto também, possivelmente, para alterar a própria pessoa, né? Ela se desenvolver. Isso pode ser interessante futuramente, se isso for explorado novamente. Uma coisa importante que foi mostrada nesse episódio foi uma possível fraqueza de Alexandria, que no caso é a altura dos muros e a possibilidade de alguém poder escalar o muro, né? Pular o muro e invadir a cidade. O Rick mencionou isso, só que a Diana falou, não, estamos seguros. Não precisa se preocupar com isso. Então, meio que isso pode indicar futuras falhas da cidade, né? A cidade pode ser invadida dessa forma, tanto pelas falhas estruturais da cidade, como também pela ignorância da líder de Alexandria, no caso a Diana. Então, foi interessante pra gente poder saber mais sobre a anatomia e as possíveis fraquezas desse local, mas não foi tão explorado assim. Essas únicas indicações foram interessantes, porém pequenas. Em relação à cena do Daryl Dixon, né, eu não tenho muito o que falar a respeito disso. Ele trabalhou em equipe com o Aaron, mas ele já trabalhou em equipe com outros personagens anteriormente e nas últimas temporadas, então eu não vi muita coisa pra falar a respeito, mas eu gostaria de falar do cavalo, né, a questão deles verem o cavalo, se sentirem felizes, tipo, olha, natureza e tudo mais. E do nada, quando eles vão pegar o cavalo para levar para Alexandria, aparecem zumbis. Claro, obviamente os zumbis tinham que aparecer naquele momento, né? Porque os zumbis sempre aparecem em momentos aleatórios. Mas eu acho que a questão dos zumbis aparecerem nesse momento temporário de felicidade mostra que, assim, não tem lugar
pra uma felicidade contínua no The Walking Dead. Você pode ter aquele momento curto de felicidade, mas vai ser curto e logo aquele vínculo que você tinha com alguém ou aquela esperança que você mantinha, qualquer coisa que esteja relacionado com felicidade vai ser rapidamente destruído, porque The Walking Dead funciona assim. Você encontra algo feliz e ele é completamente destroçado em pedacinhos pelos zumbis, porque os zumbis sempre aparecem nos momentos mais esquisitos da série, se você já percebeu isso. Bom, vendo que esse episódio, né, se focou muito na questão social dos personagens, deu pra perceber que, dentre todos os personagens do grupo do Rick, a Carol foi a única personagem que socializou mais, mas obviamente ela tá mentindo, né, ela tá fazendo isso pra conhecer mais o sistema da cidade, como as coisas funcionam, o arsenal, né, os armamentos e tudo mais. Mas é maneiro ver, né, que a Carol tá socializando, ela tá fingindo ser uma pessoa muito boba, né, é legal, ela tá em zona de perigo, porque ela tá fingindo ser alguma coisa que ela não é, pra enganar várias pessoas. E se essas pessoas descobrirem, já era, ferrou. E foi o que aconteceu, né, uma criança acabou vendo ela no arsenal, né, da cidade, e a Carol fez um momento, né, teve um momento muito aleatório que foi a questão dela botar medo na criança, ameaçando ela, dizendo, se você contar, coisas ruins vão acontecer, e se você não contar, tu vai ganhar biscoitos, ou algo assim. Tipo, foi um momento muito psicopata da personagem. Ela é psicopata ou não, né, tá todo mundo achando que é, às vezes não é, enfim. Tá começando a aparecer a história dela em Alexandria, eu quero ver como é que isso vai ser explorado futuramente, ou se ela vai morrer, não sei, mas foi engraçado. Foi engraçado, eu espero que isso altere um pouco a personagem no futuro. Sei lá, cara, mas eu acho que aquela criança vai contar, de algum modo, em algum próximo episódio, isso pode causar grandes consequências. Em relação à festa que ocorreu na casa da Diana, deu pra ver um Rick um pouco mais solto, né? Ele entrou na casa meio inseguro, tentando, sabe, analisar o local, escanear, vendo todos os perigos, os pontos positivos e negativos, as fraquezas do pessoal, mas no final das contas ele acabou se soltando bastante, principalmente quando ele conheceu o Rigg, né, o marido da Diana, né? Eu sabia que ele estava vivo, eu acho que ele é o líder, eu acho que ele é o líder oculto da cidade, mesmo sendo muito velho, né? Porque nos quadrinhos ele é velho, ele é o líder, né? Mas a partir do momento que ele começa a beber, né, ele começa a se soltar mais. Meio que ele tá vendo que mesmo tendo algo estranho, ele sente uma certa sensação de segurança, que é uma coisa bem interessante e eu acho que pode mudar muito o Rick, né? Ele pode ser afetado por essa sensação como os outros personagens foram. No caso, personagens que já estavam na cidade de Alexandria antes do grupo do Rick chegar. Mas o momento mais importante foi o encontro, né, do Rick com a Jessie. No caso, o Pete, o marido da Jessie, acabou saindo e deixando a Jessie sozinha com o Rick. O Pete é um retardado, porque, cara, se a Jessie fosse minha mulher, eu não ia deixar ela sozinha com um estranho. Eu ia conhecer o cara antes, né, pra ver se, sei lá, é seguro ou não deixar a minha mulher com o cara, mas o que importa é, a Jess segurou a Judith nos braços e o Rick ainda deu um beijo nela. Cara, isso já confirma o casalzinho da série, cara. Sério, entre os dois, eu shippo eles e eu sei que a Jess pode morrer porque nos quadrinhos ela morre, né? Então, assim, mesmo shippando eles, eu sei que a Jess pode morrer e eu concordo com a morte dela porque isso pode fortalecer muito mais o personagem. Então, meio que esse casal pode acontecer, eu quero que aconteça, mesmo que seja algo temporário e que tenha um final triste. O que vai ser bem interessante, porque The Walking Dead é isso, não pode ter momento feliz. Se tiver muito feliz, acaba logo, porque o zumbi sempre aparece pra acabar a felicidade. O que foi legal também de ver foi o Cole soltando mais com os amigos, né, porque no episódio anterior ele tava paralisado de medo, né, nervoso, não sabia o que dizer. Só que nesse episódio ele apareceu mais solto, mesmo por uns, sei lá, uns 5 segundos. Nós tivemos o Abraham com a Rosita, meio que eles se acostumando com o novo local, né, pô, esse lugar aqui é muito diferente do que antes, não estamos mais em perigo, é meio difícil se acostumar, só que a gente tá se acostumando aos poucos, né, então foi muito legal. O episódio foi maneiro. E uma coisa legal é que a Sasha, né, ela tá fazendo o papel da Andrea em relação à atiradora, só que na festa ela meio que fez uma gritaria porque estava se sentindo incomodada em relação ao passado. Ela criou uma situação bem desconfortante, o que foi semelhante com a Michonne. Ela fez isso nos quadrinhos. Então a Sasha nesse episódio fez papel de dois personagens dos quadrinhos, a Andrea no papel de atiradora e a Michonne na questão de passados, né, de questões do passado que ainda não foram resolvidos. E a Sasha foi a primeira personagem até agora a ter dois personagens dos quadrinhos no mesmo episódio. Duas contrapartes em um personagem só. Cara, isso é muito legal. Um outro momento legal foi a questão do relacionamento do Daryl com os personagens gays. O Daryl finalmente começou a se socializar, mesmo estando num grupo um pouquinho diferente da maioria, né? Porque o grupo do Rick só tá com héteros e tudo mais, e o Daryl ficou com os homos. Então, meio que, sei lá, vai que isso pode indicar alguma coisa. Eu sei que o Kirkman falou que o Daryl Dixon é hétero, mas sei lá, vai que eles decidem mudar alguma coisa futuramente. Mas o que interessa foi legal, deu pra ver o Daryl Dixon em momentos sociais, não só de ação, ou de perigo, ou de rastreamento. Ele
sei lá, comeu lá na casa, ele viu a pequena oficina, né, na garagem, a moto e tudo mais, então o Daryl Dixon acabou arranjando um novo emprego, né, de recrutador, então poderemos ver mais do personagem futuramente. Isso pode induzir a mais situações de perigo, o que pode causar a possível morte dele no último episódio da quinta temporada, como eu mencionei no meu último vídeo, né? Se você ainda não viu, por favor, veja. E não sei, tenta relacionar as coisas, porque faz meio que sentido. Mas em relação ao finalzinho do episódio, quando o Rick tava na rua e viu a Jess com o Pete, cara, a Jess olhou pro Rick, deu um sorriso e o Rick também deu um sorriso, mas ele pegou a arma, né, ele botou a mão na arma e olhou pro Pete. Como se ele estivesse dizendo, a Jess é minha, eu quero ela e vou tirar em você se você não sair perto dela. Então, e ele soltou a arma em seguida, como se ele quisesse a Jess, certamente, e tivesse se aderindo a seus instintos primitivos para conseguir o que ele quer, matando o próximo, etc. Só que, obviamente, pelas regras daquela sociedade e pela sua humanidade, ele não quis fazer isso. Ele meio que ainda tem o controle, ainda, né? Porque essa questão dele quase pegar a arma meio que pode indicar uma futura transformação do personagem, então ele pode ficar maluco de novo, né? Ele ficou maluco na terceira temporada, se ele ficar maluco de novo vai ser uma coisa meio repetitiva, mas como aconteceu nos quadrinhos, pode ser uma boa referência. Não sei, isso pode ser dividido em outros personagens, mas no geral foi um ótimo episódio, porém, mais um episódio sem o Padre Gabriel ou a Tara, né? No próximo vídeo eu vou falar a respeito deles e o motivo deles não aparecerem na série, na minha opinião, então fiquem ligados. Eu acho que o ponto inicial, o gatilho que ativou o início da transformação do Rick para uma pessoa de Alexandria, né? Onde ele começou a se transformar numa pessoa que confia mais na cidade e tudo mais, foi quando ele foi marcado com um A. No caso, o A significa Alexandria, e no caso também nós tivemos o aparecimento da marcação do zumbi, que é a letra W, né? Então no caso nós teremos possivelmente no final da temporada a batalha entre Alexandria e os Wolves. Season finale. Né? Eu acho que essa é a minha teoria, né? Os dois lutando. Vamos ver o que vai acontecer. Então, no geral, foi um ótimo episódio. Então a nota vai ser 7,5 porque o episódio foi focado mais no social, não foi focado em ação, destruição em massa, ou psicopatas em ação. Mas eu acho que tá faltando aquela traminha só pra deixar um gosto de quero mais, sabe? Mas, assim, no geral foi um bom episódio, foi divertido de ver o Daryl Dixon em momentos sociais, o Rick começando um novo relacionamento, o Cos soltando a Sasha meio raivosa com o passado, né? Assim, a nota vai ser 7,5. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, não esqueça de dar like na página Walking Dead, fãs da Walking Dead, numa página bem legal no Facebook falando a respeito da série, com várias imagens diferentes aos próximos episódios, com certas informações. E não esqueça de se inscrever no canal Megaplay, um novo canal no YouTube falando a respeito de várias coisas do universo nerd, da Marvel, da DC e tudo mais, né? Então entre lá e ajude ambas as páginas e canal a crescerem. Então na descrição desse vídeo eu vou deixar 5 links. O primeiro é referente ao meu grupo do Facebook, respeito ao meu canal no YouTube, o segundo sobre a page Fãs da Walking Dead, o terceiro page Walking Dead, o quarto sobre o meu Twitter e o quinto sobre o canal Megaplay. Então, novamente, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, e se tem a dizer, por favor, comente. Foque, só que bem, até o próximo vídeo, valeu!